seguinte, Joaquim Pô, pra começar? Ou... Você quer começar? Quer começa? Você manda. Quer começa, eu começo. Quer começar? Não, posso começar. Sim, se ele... Então bora. Então, vai começar, o tema é o quê, Cabeleira? Esse é meio aberto, né? Sim. Vamos discutir aqui a real função do Estado. Qual o verdadeiro motivo desse Estado existir? Esse? O nosso Estado. Bom, o Estado, né, ele é a materialização do contrato social. É claro que esse contrato social ele vai divergir de acordo com as épocas que a gente vai ter na história da humanidade, mas ele é essencialmente isso. Ele é mais do que puramente, até mesmo um Estado democrático, ele é mais do que puramente a vontade popular. Ele vai além disso, ele é o contrato social, são as regras do jogo. Então, por exemplo, mesmo que a população fale, nós queremos matar alguém. Não, você não vai matar alguém porque existe o contrato que, mesmo que seja a vontade popular, precisa estar à frente da população. Então, toda a sociedade precisa desse contrato social a partir do momento que ela começa a se tornar complexa, que você precisa de pessoas para representar você, né? Então você tem a sociedade simples, que o Max Weber coloca como comunidades indígenas, 10, 20 pessoas, e aí os sociólogos eles vão divergir de quando que ela se torna complexa. Mas normalmente é nessa faixa aí, quando começa a chegar a 100, 200 pessoas, você não consegue responder por si mesmo, você vai ter que alguém te representar, e aí que surge a necessidade do Estado. E o Estado, justamente, diferente da iniciativa privada, a iniciativa privada é um interesse privado, é um interesse daquela pessoa, daquele grupo, daqueles empresários. O Estado, ele precisa servir a população. Ele consegue? Muitas vezes não, mas ele precisa fazer. Então a nossa luta é justamente fazer com que ele trabalhe conosco. É você fazer com que o Estado sustente e ajude aqueles que não conseguem participar do jogo capitalista, que é chovendo molhado, Noruega, Dinamarca, enfim, que são sociedades superfuncionais em que elas inserem as pessoas que não têm a capacidade de participar do jogo capitalista e aí sim elas podem andar com as próprias pernas, né? Então é o Estado ideal, né? Não é nem máximo nem mínimo, é o Estado ideal, que é o que o pragmatismo se propõe, né? Você entender aonde o Estado tem que ser eficiente. O Estado tem que fornecer educação, beleza, ok. O Estado tem que servir serviço de telefonia. Não necessariamente, vamos fazer uns estudos. Então, essa é a minha posição, né? Você defender o Estado onde ele faz sentido, onde ele é necessário, e especialmente os setores básicos da sociedade, se demonstra que o Estado é necessário sim para fazer com que essas pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que a gente, digo todo mundo aqui, provavelmente, consigam participar do jogo capitalista e conciliar Estado e mercado numa união simbiótica que trouxe o maior nível de desenvolvimento humano da história da humanidade, que são os países nórdicos. Léo. Adorei isso aí, muito terminou bom. aí? Foi quanto tempo? Pra dar 2 né? minutos e 20, então... Mas eu Ótimo, também, falo, depois se introdução. quiser falar mais, não tem problema nenhum pra mim. Eu não venho pra brigar com as pessoas, eu venho pra aprender, né? Claro. E o importante é que as pessoas cheguem a certas conclusões. Mas vamos lá, eu gostei da primeira parte que você falou, que o Estado é a materialização do contrato Perfeito. social. Isso. Primeiro, eu não assinei esse contrato. Eu não concordei com esse contrato. E se é a materialização do contrato social, ou seja, de algo acordado entre as pessoas, por que essa materialização não coincide com o que as pessoas querem? Porque ela não coincide. Se você for perguntar para as pessoas hoje do Brasil, talvez a maioria das pessoas queira a pena de morte. Com certeza, a grande maioria das pessoas querem redução da maioridade penal. Com certeza, a maioria das pessoas, por exemplo, são contra o aborto. Né? E muitas as pessoas querem, como a gente viu isso, né? A gente viu isso no referendo que aconteceu em 2005, as pessoas querem ter direito a ter arma. E nada disso está acontecendo. Então o Estado está longe de ser a materialização do contrato social. Porque existe uma demanda social que as pessoas querem, e o Estado não só não está fazendo isso, como está sendo contra o que as pessoas querem. Né? E aí você me fala o seguinte... que as empresas cuidam do interesse das empresas e o Estado cuida do interesse das pessoas. Alguém já viu isso no Brasil? Vocês já viram o Estado cuidar do interesse das pessoas? Já. Eu vi o Estado cuidar do interesse do Estado. Eu nunca vi tanto que o Estado... Eu, fui assaltado 3 vezes essa semana. 3 vezes. Fui assaltado... Vocês sabem disso, não quero falar sobre isso aí, mas tudo bem. Fui assaltado em casa e fui assaltado na minha empresa. 3 vezes essa semana. Quando eu fui assaltado, na segunda vez seguida que roubaram cabos lá na empresa, eu cheguei pé da vida lá na polícia, que a polícia fica a 300 metros da minha empresa. Cheguei lá assim, falei, amigo, deixa eu te falar um negócio, eu tô aqui, ó, com boletim de ocorrência, assaltaram minha empresa, roubaram lá a fiação, tudo não sei o quê, assaltaram ontem, fizeram uma fiação toda, assaltaram hoje de novo. Falei, o que eu faço? Eu quero que você me fale o que eu faço. Eu posso ficar lá de noite e esperar os caras e atirar neles? Não, você não pode, que vai preso. Falei, então o que eu posso fazer? Eu só posso ser vítima?
Então o Estado não me protege, não me defende, e não deixa eu me defender, que é o absurdo. O Estado tirou o meu direito, que é o direito natural, que é o direito de eu me defender e defender o meu patrimônio. Então o Estado não só não cuida dos interesses das pessoas, como impede que as pessoas cuidem dos seus próprios interesses. Então tudo isso tá errado. Esse Estado que você fala, eu gostaria que ele existisse. Ele existe. Eu acho que ele deveria existir para isso, não existe. Aí você fala, não, mas a Noruega, tá? A Noruega, porque os países nórdicos, você acha que eles são socialistas ou capitalistas? Não, eles são capitalistas. Eles são capitalistas, legal. Porque o pessoal fala assim, a partir de quando, né? Porque os países nórdicos, todos eles tinham um estilo insustentável, que era quando eles eram vikings, quando começaram a fazer as invasões pela Europa, Inglaterra, França, no século VII, por exemplo. Quando eles deixaram de ter uma cultura insustentável? Quando o cristianismo tomou conta desses países. Graças ao cristianismo, esses países cresceram, tanto que se você pegar a bandeira, falta quanto aí? Não, mete Se pau. você pegar a bandeira de todos os países nórdicos, pegar a Noruega, a Suécia, a Finlândia e Dinamarca, a bandeira é a mesma. É uma cruz, só muda as cores. Tá? Aí você criou, graças ao cristianismo, estados, né, com ótimo bem-estar social, etc. Mas são estados que a gente não pode levar como referência, porque a Noruega tem menos que a metade da população da cidade de São Paulo e tem petróleo a dar com pau. E se esse viés mais socialista, aliás, se fosse plenamente capitalista a Noruega, seria talvez o único país do mundo onde ninguém precisaria trabalhar, que era só arrendar o petróleo que eles tinham, 5 milhões de pessoas só no país. Um dos países que mais tem petróleo no mundo. Eles podiam só arrendar para alguém, você vende o petróleo e dá o dinheiro para os nossos cidadãos. E ninguém precisaria trabalhar. O viés socialista causou tanto dano na Noruega que se você pegar de algumas décadas para cá, a renda per capita da Noruega caiu quase pela metade. Não. Caiu quase pela metade. Opa! Isso aí é dado. Quando começou a subir de novo a renda per capita da Noruega? Não, a renda per capita da Noruega não caiu pela metade. Então puxa aí no Google aí, põe aí agora. Renda per capita dos últimos anos da Noruega. Ela caiu quase pela metade. Não. Ela só subiu a partir de 2020, por causa das crises, a crise da pandemia, e aí ele precisou se vender petróleo, subiu o preço, eles começaram a subir a renda per capita de novo. Se puder colocar no Google e colocar aí na tela, coloca aí. A renda per capita da Noruega. Por gentileza, porque coloca aí. São muitos anos. Puxa aí. Dá uma olhada aí, se puder colocar aí pra gente. Renda per capita da Noruega, sei lá. Vai ter uma oscilação, mas em 10 anos. Não chega. Ela dá uma caída absurda uns 10 anos atrás. Não é por conta da Covid, né? Não, isso foi antes da Covid. Ok. 2014 ela dá uma 15. De 100 para 70 mil. Não despencou? 30%. Não foi quase pela metade? 30%. Não, tudo bem. Então que seja. Aconteceu ou não aconteceu? Eu não sou economista, eu sou engenheiro. Sim, mas é que... Aí, quando subiu? 2020. Tudo que eu falei, então, é dado, tá correto? O 100%, né? sim. Então... 50% não. Sim. O que eu falei tá tudo certo. E aí? E agora? Mas me explique isso. Vamos por muitas partes. Tem muita coisa. Você tá bom. Pode passar pro Loconte. 5 minutos do Léo aí de banco de vamos dados. só zerar aqui. Não, pra mim não tem problema, não. Você não precisa ficar somando tudo isso aí, não. Rapaz, vou fazer, senão não vou fazer nada aqui, além de ficar dando palpite. Lembrando, pelo amor de Deus, não quero brigar, o cara é super gente boa. Vou só aqui dar uma dica aqui pra vocês. O Léo perguntou do tempo ali, quando tiver, tipo assim, com 7 minutos, eu faço isso aqui, vocês vão entender que, tipo, 7, pra vocês pensarem numa finalização, se for preciso, em 3. Inclusive, agradecer ao pessoal que tá na live aí, a gente já tá com 150 pessoas, dá like aí, compartilha o vídeo, pra galera vir entrando aí. E se inscreve no canal, Levantei a mão 7 minutos, quando eu levantar a segunda, aí encerrou. Mas foi legal de puxar aqui pra você ver que quando eu trago dados aqui não é falso, não. Estão vendo, né? Tem uma distância, mas é bom. A fato é 30%. Né? Por que aconteceu isso aqui? Eu falei o quê? 10 anos atrás. Olha aí, ó, exatamente quando eu falei. Beleza, vamos lá. Não vai ter ou não? Pode, claro. Pode soltar aí. Pode startar aí do Loconte aí. Pode falar que você tá com tempo moral comigo, que você é do meu time. Vai lá. O primeiro problema é a gente entender que existem formas e formas de estados, né? Não existe um estado. O estado do Quênia é completamente diferente do estado dos Estados Unidos, da Noruega e tal. O que a gente precisa entender o estado brasileiro é um problema? Sim. Por quê? Porque ele não trabalha pra gente. Ele trabalha pra elite. Essa elite envolve vários setores da sociedade, desde os funcionários públicos até
o agronegócio, a grande elite do agronegócio, não os menores, mas a grande elite, os setores financeiros, são vários setores que comandam o Estado brasileiro, assim como sempre comandaram, né? Então, desde a independência do Brasil, desde antes, sempre as capitanias hereditárias, as grandes terras, os latifundiários comandam, né? Tanto é que o imposto de renda sobre o Brasil é 27,5%, na Dinamarca, por exemplo, Noruega, é mais de 50%. Não precisa chegar nesse nível, mas enfim. Isso pra gente entender as diferenças dos estados, né? Não existe, esse estado é igual a todos os outros. Não, são formatos de estados diferentes. Então, enfim, quando as pessoas criticam o estado, elas tendem a ter uma visão limitada apenas do estado brasileiro. Então a gente tem que pegar esse estado brasileiro e fazer ele trabalhar. Então, por exemplo, na Noruega, ou enfim, qualquer país que é pequeno de fato, mas se a gente dividir o Brasil em vários pequenos países vai resolver o nosso problema? Eu imagino que não. Mas o fato lá nesses países, você tem segurança pública, você não é roubado porque a polícia trabalha. Então a gente tem que falar, polícia, você tem que trabalhar. Agora, quando você deixa na mão das pessoas, que é o caso dos Estados Unidos, aí tem tiroteio escolar, aí tem arma sendo vendida pra criança ali, pra jovem e tal, comprando a arma. E vai no Walmart, 14 anos de idade, compra arma ali, sai atirando em todo mundo, Columbine, enfim. Então a gente tem essa sociedade altamente disfuncional, né, como é o caso dos Estados Unidos, uma sociedade com um número muito alto de armas, enquanto você tem sociedades coesas, como até a Alemanha, com 80 milhões de pessoas, Japão, 120 milhões. O Japão tem um homicídio, se você for pensar, a cada 30, 40 dias, mesmo tendo uma população de 100 milhões de pessoas. Então, você tem que fazer o Estado trabalhar para a população. Você tem que fazer a segurança ser boa, você tem que fazer a saúde pública ser boa. Isso, né, sem falar da saúde privada dos Estados Unidos. Ponto da Noruega. Bom, teve uma queda substancial, né, no PIB da Noruega, mas ainda assim é $70 mil por mês, ou por ano, né, $70 mil por ano, que é uma renda bem alta, né, de fato, teve oscilações interessantes, mas ainda é um padrão muito alto de qualidade de vida que seria interessante se o Brasil reproduzisse, se ele tivesse a eficiência que o Estado norueguês tem, que é o que a gente tem que trabalhar. A gente tem que pegar esse Estado e falar, você vai trabalhar pra gente, porque o Estado norueguês trabalha pro norueguês, não pra elite na Noruega. Em algum nível vai trabalhar, né? Mas, enfim, o básico, né? A gente tem programa de educação bons, públicos, né? A escola pública é organizada, o professor é respeitado, e é isso que a gente tem que trazer aqui pro Brasil. O sistema público de saúde não é sucateado, você consegue acessar um hospital, consegue ter uma ambulância boa, né? Disponível pra você, sem você precisar pagar. Naturalmente, você tem uma sociedade muito mais coesa, sim, que, como eu disse, diverge dos Estados Unidos, justamente por você ter também essa liberdade de imagem, você possuir armas e tal, sendo que é o papel de forças especiais, né, de um grupo especial que tem treinamento, que tem uma abordagem boa, né, que é, no caso, a polícia, que vai fazer essa proteção, e eu não acho que deva ser o dever, tanto é que nas sociedades que têm menos homicídios, são justamente aquelas que a polícia faz esse papel. Pausou? Deita o cabelo, Léo. Vamos lá. Bom, então só pra constar, eu tava certo ali quando eu falei da diminuição, né? E a gente ainda não chegou à conclusão por que isso aconteceu. Então a gente tá tendo, não só os noruegueses, como os dinamarqueses estão reclamando muito da queda de renda deles, por causa justamente desse viés socialista que tá tendo nesses países, tá? Então a gente acabou de ver aí o que eu falei que aconteceu, realmente tá acontecendo. Só que aí tem uma coisa que o Rodrigo falou, eu achei muito interessante. Fala, pô... Quanto que é você sabe, você que é economista, Rodrigo, quanto que é a renda per capita no Brasil, em dólar? Acho que é 20, anual. Anual? 20 mil dólares? Tá, então, legal, né? A gente é 20, eles estão com 70, mas era 100. Só que aí vem o viés esquerdista que me incomoda. Fala assim, pô, mas o nosso é 20, o deles era 100, mas tá ainda, era 104 praticamente, né? Mas tá 70. Aí daqui a pouco você interfere mais, o Estado interfere mais. Aí vai pra 50. Ah, é 50, mas o nosso é 20, os caras ainda tá bom. Aí daqui a pouco vai pra 30. Não, o deles tá 30, mas... Então, você vê que no final das contas, a gente tá levando sempre... O esquerdismo tá sempre levando a pobreza pra todo mundo. Né? No final das contas é isso que acontece, porque não, em relação... Aí depois vai pra 10 a Noruega, mas em relação ao Congo, que lá é 2, tá bom. Você entendeu? Então... Né? Pô, os caras eram 100, por que eles não podem ser 100?